A palavra do Senhor, glória a Deus. Pode abrir, quem trouxe a palavra do Senhor aí, está lá em Efésios, capítulo 6, do versículo 13 ao 17. Eu acho que eu coloquei aqui também. O tema de hoje vai ser resista, irmãos. Resista. Aleluia. Deixa eu só dar um ganho no meu aqui. Minha voz está meio estranha. Senhor Jesus, nós oramos agora, Pai, que o Senhor venha, Pai, fazer a gente refletir na Tua palavra, Deus, e compreender aquilo que o Senhor quer para nós nessa noite, Deus, como igreja do Senhor, ó Deus, e também como indivíduo do Senhor, ó Pai. Traz, Senhor, aquilo que nós precisamos fazer aqui para mudar, Deus, realmente, para a Tua honra e para a Tua glória, Senhor Jesus Cristo. Venha sobre nós nessa noite, Deus, de forma sobrenatural. Espírito Santo, fique à vontade, trabalha na mente de cada um desses irmãos aqui que aqui estão, ó Pai, em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém, queridos? Então o tema de hoje vai ser esse: resista. O quanto você é capaz de resistir. Mas vamos ler o texto, né? Carta de Paulo à igreja de Éfeso, né? 6, 13 e 17. Diz assim: portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e havendo feito tudo, ficar firmes. Estai, pois, firmes, tendo cingidos os vossos lombos com, primeiro, a verdade, e vestida depois a couraça da justiça, e calçados os pés na preparação do evangelho da paz, tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos, irmãos, os dardos inflamados do maligno, do diabo. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Amém, irmãos? O texto que nós lemos então, essa carta de Paulo aos Efésios, nesse ponto aqui, é uma passagem clássica, todos nós já lemos, todos nós já ouvimos pregações sobre isso. E aqui Paulo fala sobre a armadura de Deus. E eu não vou aqui descrever tudo, irmãos, mas é interessante o que Paulo fala aqui, nesse contexto. E para quem trabalha com batalha espiritual, sabe que realmente esses textos é um dos textos mais usados na batalha espiritual. Porque Paulo está dando as características para nós vencermos. Ele fala ali que a gente vai vencer tudo, até apagar todos os dardos inflamados do maligno. Mas ele dá direção para nós. E o mais importante para a igreja de Cristo hoje em dia é seguir o que a Bíblia fala. Se o apóstolo Paulo falou, né, se a gente tem a Bíblia como inspiração divina para nós, nós temos que colocar isso em prática, porque é um direcionamento, é uma instrução, e não de qualquer pessoa, é do próprio Deus. Então Paulo vem e fala para nós que a gente vai vencer esse mundo, vai vencer o maligno. Você vai vencer o mundo maligno com a verdade. Com a verdade. Sempre falar a verdade. Depois ele fala sobre a justiça. Depois ele fala sobre o evangelho da paz, que depois que você se converte, você também precisa pregar para outras pessoas, falar do evangelho para outras pessoas. Ele também fala sobre o escudo da fé. Você não pode perder a fé em Jesus. Depois ele fala sobre o capacete da salvação, para você se proteger em relação a esse mundo caído. E depois ele fala sobre a palavra de Deus. Nossa, tá alto, né? Aí, agora sim, glória a Deus. Então, irmãos, são instruções que, se eu e você nós colocarmos em prática, você nunca vai ser enganado pelo diabo, você nunca vai ser enganado pelo maligno. E Paulo também nos ensina que aqui nesse contexto, que a nossa luta é diária, irmãos. Não tem como a gente vencer o diabo uma vez, 2 vezes, durante 1 mês, 2 meses, e esquecer do resto. Não, a sua luta ela é diária. A sua luta é diária até Cristo voltar a buscar a sua vida. Muita gente hoje quer solução rápida, sim ou não, irmãos? Pessoas desejam soluções rápidas. Elas querem vir na igreja e receber aquele poder e acham que já vão estar prontas para o resto da vida. Não! A nossa luta contra o diabo é diária até Cristo voltar. Então Paulo nos ensina aqui sobre isso. E quando nós estamos então com a armadura completa,
com a armadura completa que Paulo aqui fala, a gente vai poder se manter firmes no Senhor. E sobre se manter firmes, irmãos, é interessante que me fez lembrar. Eu estava lendo sobre isso, sobre o que Paulo estava falando para nós, e eu comecei a lembrar das coisas que a gente aprendia lá na escola, ou na faculdade, onde você estudou, que quando a gente fala de firmeza, estar firmes no Senhor, ou estar firmes, resistir, eu lembrei de uma palavra que a gente aprendia sobre tenacidade. Tenacidade. Você sabe, alguém sabe o que significa tenacidade? O que é algo tenaz? Algo resistente. Eu até coloquei no dicionário aqui. A tenacidade, ela significa uma qualidade ou estado daquilo que é resistente ou difícil de partir. Então, quando nós falamos de uma igreja, ou até mesmo da sua vida, que você é alguém que está firme, alguém que resiste, você tem que ser uma pessoa com uma grande tenacidade. E o interessante, irmãos, é que esta palavra é muito usada na física. Para quem já fez faculdade, tem as aulas de físicas maravilhosas, na física mecânica. Esta palavra tem a ver com uma medida de impacto necessário para levar o material à ruptura. Eles testam, irmãos, esses laboratórios de física mecânica, eles testam um determinado material até que ponto que ele aguenta antes de se partir. Em qualquer coisa que vai ser feito numa indústria, irmãos, tudo tem que ser testado para ver se não vai romper, para ver se não vai dar problema. Então, essa palavra, então, ela é muito usada na física mecânica. Então, tenacidade é uma medida de quantidade de energia que um material pode absorver antes de romper. E se um material é tenaz, irmãos, se ele é resistente, ele pode sofrer um alto grau de deformação sem abrir nenhum buraco. O material tenaz, ele é um material resistente a qualquer tipo de impacto. Ele aguenta os problemas, ele aguenta os trancos. Por exemplo, eu vou dar agora exemplos de materiais que não são resistentes. O cristal ele não é resistente em nada. Se cair, ele vai quebrar. O cristal ele não é tenaz. Agora o diamante, ele já é resistente a impactos, ele tem uma grande tenacidade. Tenacidade então significa literalmente conseguir levar pancadas sem se quebrar. Eu não sei se vocês gostam, quem gosta de boxe aí? Portugal fala boxe também? A mesma coisa, né? No boxe também, eu estava pesquisando sobre isso. Eles falam uma coisa muito interessante para os lutadores que não aguentam quando levam um soco e já cai. Eles são chamados de queixos de vidro. Agora, aqueles que realmente, são esses realmente então que não conseguem aguentar uma pancada. São chamados dentro desse desporto, né, queixos de vidro, porque não aguenta, não resiste uma pancada. Então, igreja Yahvé, ser resistente significa ter tenacidade na vida. Se você quer ser uma pessoa resistente a tudo, você precisa buscar essa tenacidade no Senhor, essa tenacidade em Deus. E o Senhor nos convida você hoje. O Senhor convida você não veio aqui por acaso, você veio aqui para ouvir essa palavra hoje. O Senhor convida você a ser uma pessoa resistente. Eu não sei se vocês todos conhecem, irmãos, a história de José. E eu vou contar algumas histórias aqui de pessoas que talvez para nós passa despercebido, mas que foram pessoas realmente resistentes. José é o primogênito de Raquel. Você lembra da história de José? Raquel era o amor da vida de Jacó, e eles tiveram esse filho chamado José. José era o filhinho amado por seu pai Jacó. Raquel também o amava, afinal era o único filho dela realmente. Então os dois amavam demais José. A Bíblia também nos conta que José teve sonhos. Você conhece muito bem a história. José teve sonhos certa altura da sua vida. E também, a certa altura, ele contou os seus sonhos para os seus irmãos. Ele contou para os seus irmãos. E naquele momento ele teve que lidar com a inveja dos seus irmãos. Inveja dentro da sua própria casa. Inveja dentre os seus irmãos. Inveja dentro dos próprios cômodos. Inveja dentro da própria mesa onde eles se assentavam. Inveja dentro da sua própria casa. Você sabe o que é isso, igreja? Eu não sei se já aconteceu com você. Dentro da sua própria família, dentro da sua própria casa, você não pode ter sonhos porque os seus irmãos, a sua família os invejava. Alguém pode fechar a porta para mim? Que eu me desconcentro. Obrigado, irmão João.
Você sabe então o que é isso, igreja? Ter pessoas próximas que não aceitam os seus sonhos. Ter pessoas do seu lado que comia com você, que já teve várias refeições consigo, mas elas não aceitam os seus sonhos. Então José ganhou uma capa também do seu pai. Passou um tempo, ele ganhou uma capa. A Bíblia diz que era uma capa colorida. Não sei se era bonita, irmãos, não pergunte para mim, que realmente não sei se era bonita. Mas o seu pai fez uma capa para ele, uma capa especial, uma capa colorida. E porque o pai fez isso para ele, e porque o pai deu isso para ele, os seus irmãos também o invejaram. Por causa daquele presente do pai para ele, os seus irmãos também não gostaram muito, ficaram com mais inveja. Outra pergunta, você também já sofreu com isso? O talento que Deus deu para você, você já sofreu com inveja de pessoas? Pessoas não aceitaram já aquilo que Deus deu para você. Eu não estou a falar só de talento, mas talvez de uma família. Talvez eu estou a falar aqui que você já ganhou de Deus uma bênção que pessoas não aceitaram muito bem. E essas pessoas geralmente são os da própria casa. Isso aconteceu com José. Por causa então desses fatos, irmãos, os irmãos de José arrancaram-lhe essa capa e venderam ele como escravo. Eu estou resumindo bem aqui a história, tá, irmãos? Vendeu ele como escravo para um grupo de mercadores que estavam passando, jogaram ele no buraco lá, enfim, você conhece a história. E deixaram o menino sozinho ali para ser vendido como escravo. E eu não sei se você realmente faz algumas perguntas para o texto bíblico. Eu não sei se você faz perguntas para a realidade do texto bíblico. Rúben, que era o irmão mais velho de José, não queria que aquilo acontecesse. Ele tinha saído nesse momento, quando volta viu que o seu irmão não estava mais ali e ficou atemorizado. Mas você consegue fazer uma pergunta para o texto? O que é que José sentiu naquele momento, sendo excluído dos seus próprios irmãos? Sendo tratado com indiferença pelos seus próprios irmãos? Sendo tratado de uma forma que ninguém deveria ser tratado, ainda mais vendido como escravo naquela altura. Você consegue se colocar no lugar de José? Buraco, esquecido, sozinho. Os meus próprios irmãos, o meu sangue me deixaram aqui. Mas José, irmãos, ele era resistente. José era resistente. E com muito trabalho e muita dedicação, depois que ele foi trabalhar para esse povo que o pegou, o comprou ali, ele conquistou uma outra capa. Ele conquistou na sua vida uma outra capa, não mais aquela que o pai lhe dera, mas uma outra capa. Agora ele foi trabalhar como administrador na casa de Potifar. Era a sua segunda capa. Agora ele organizava, administrava as coisas dentro da casa de Potifar. A primeira túnica, a primeira capa já tinha sido retirada dele. Agora ele estava então com uma outra capa, uma capa de administrador da casa de Potifar. E a esposa de Potifar criou uma história ali que ele queria sair com ela. Enfim, muitas coisas aconteceram ali, até que a sua segunda capa, a sua segunda túnica, então ela foi tirada dele ali, de novo. Injustiça de novo acontecendo com o homem de Deus, com uma pessoa de Deus. Injustiça, então a Bíblia nos mostra que pode acontecer com qualquer um de nós, irmãos. Pode acontecer com você que está sentado aqui, injustiças. E com José não foi diferente. Ele ficou de novo sem a sua capa que ele tinha conseguido. Agora ele é um administrador, mas perdeu tudo de novo. Tudo aquilo que ele conquistou. Ele ficou órfão da sua túnica. Ele ficou órfão da sua capa de novo. José não conseguia ver seus sonhos concretizados. Como é que pode, Senhor? Há um tempo atrás eu tive alguns sonhos, eu contei até para os meus irmãos, eu contei até para o meu pai. Meu pai ficou pensando naquilo, a Bíblia nos diz. Guardou aquilo no coração, mas agora o tempo passa, alguns anos se passam e eu estou aqui esquecido. Fui preso, jogado pelos meus irmãos, trabalhei, Senhor, eu fiz tudo para o Senhor, fiz conforme o Senhor me dizia. Agora eu fui para uma casa, graças a Deus o Senhor me abençoou, mas de novo tiraram a minha capa. De novo tiraram aquilo que eu conquistei, que aquilo que o Senhor permitiu que eu conquistasse, tiraram da minha vida. José talvez naquele momento não tinha mais perspectiva. Segunda vez.
A segunda vez que as pessoas querem realmente tirar coisas de mim. Então ele decidiu, nesse momento, irmãos, não mais entrar nos seus sonhos, mas ele entrou nos sonhos de outras pessoas. José, então, nesse momento, começou a viver, assim, a pensar nos sonhos de outras pessoas. Você conhece a história? Eu estou a parafrasear aqui, amém, irmãos? Estou parafraseando o que a palavra de Deus nos diz. Ele entrou no sonho do padeiro, ele entrou no sonho do copeiro, revelou realmente ali, pela sabedoria de Deus, o que eram aqueles sonhos. Ele começou então a viver os sonhos de outras pessoas ali, até ser convidado para algo muito maior, de novo, fazer parte do sonho do rei. Irmãos, quando Deus tem um trajeto para a sua vida, não importa o que pessoas façam para você. Quando Deus tem algo escrito só para você, você vai viver ele, não importa o que pessoas façam. Primeiro foi a própria família, depois foi a esposa da maior autoridade daquela época, queria que ele parasse, mas ele não parou, porque quando Deus tem algo para a sua vida, vai acontecer, irmãos. Pessoas podem tentar, mas não vão conseguir. Então agora ele foi chamado para desvendar o sonho de Faraó. E depois que aconteceu tudo, Deus deu aquela revelação. Ele foi então convidado pelo próprio Faraó para ser governador do Egito. E uma terceira então capa ele consegue. Agora eu sou o governador deste império egípcio. Agora então eu vou governar toda uma nação. Você consegue perceber isso, irmãos? Lá dos sonhos, buraco, vendido pelos próprios irmãos, depois traído, injustiçado pela esposa de Potifar, mas agora ele vai governar. Agora Deus colocou ele no lugar de governo. Eu não sei quantos aqui tem chamado para isso, irmãos, quando Deus quer colocar você em lugar de governo, mas para chegar nesse patamar de governo, talvez você vai passar por coisas que José passou. E para chegar nesse lugar de governo, não só passar, você vai ser testado em tudo, até chegar nessa terceira capa, ou na quarta capa, na quinta capa, enfim, aonde Deus quer que você chegue. Finalmente, então, José foi vestido de uma capa que ninguém podia mais arrancar dele. Ele só estava abaixo ali de Faraó, irmãos, vocês conseguem entender isso? Faraó dominava tudo o império, mas abaixo dele já estava José. José governando tudo. E com essa capa então, irmãos, não era a mesma capa que o seu pai tinha feito para ele. Não era então aquela que foi tirada por Potifar. Agora o tempo passou, houve fome em toda aquela onde eles moravam e na vizinhança toda, próxima ao Egito. E agora quem é que governava então o Egito? O próprio José. E nós sabemos pela história, a gente até pregou aqui sobre isso, sobre família, esses tempos aqui. Mas é interessante que vão entrar algumas pessoas numa sala com José, para que José realmente ali conversasse com eles, e ele teria a decisão de fazer o bem ou de fazer o mal. E você sabe quem são essas pessoas que entraram a conversar com José? Os seus próprios irmãos, aqueles que o deixaram um dia para morrer, lá no meio da mata, enfim, deixaram ele lá. Então são essas pessoas, esse grupo de pessoas que entrou ali para conversar com José. Mas José, irmãos, aquele que é resistente no Senhor, ele obedece à palavra de Deus. José diz: por acaso estou eu no lugar de Deus para desejar maldição para vocês? Por acaso estou eu no lugar de Deus para que eu faça um mal a vocês? Por acaso estou eu no lugar de Deus para que vocês passem na minha mão coisas terríveis? Não! Ele diz: eu não estou no lugar de Deus. Ele quebrou toda aquela história de maldição. Então José agora está pronto, irmãos. É o que eu falei, quando você está preparado para um lugar de governo, é quando você realmente passa por tribulações pelas pessoas que te trataram tão mal, te trataram com indiferença. E mesmo assim, quando chega a hora, e Deus permite que você tenha esse poder de decidir sobre elas,
esse é o teste final. E você fala, não vou fazer. José passou no teste. Por acaso estou eu no lugar de Deus? Não estou. Percebe, irmãos, como é a vida cristã? Problemas, tribulações, histórias para vencer aqui, ajuda pessoas aqui, perdemos coisas aqui, mas o teste final é quando Deus coloca na sua mão o poder de decidir sobre a vida de alguém, e você decide fazer o bem. Nós vemos isso, não estava aqui, irmãos, mas eu lembrei de Davi. Saul quantas vezes quis matar Davi por inveja, quantas vezes quis matar. E vocês conhecem a história, quando Saul estava dormindo com um exército, certa vez, Davi entrou lá e pegou um pedaço da roupa de Saul, para mostrar para Saul que ele estava ali para fazer o bem. E em outra altura também aconteceu a mesma coisa. Os soldados de Saul estavam a dormir, um sono profundo, Saul também a dormir. E alguém, olha só como o diabo é sagaz, irmãos. Alguém do exército, alguém que estava com Davi, falou: Davi, Deus entregou nas suas mãos o exército de Saul, aqueles que estão te perseguindo, que querem te matar, Deus entregou nas suas mãos, Davi. E o que Davi fez? Eu não posso levantar a minha mão contra o ungido do Senhor. O teste final. Depois de problemas, depois de que Deus já tinha levantado Davi para ser rei, ele estava lá, e a gente vai falar dele daqui a pouco também sobre isso. Estava esquecido lá cuidando das ovelhas do pai. Mas o teste final é sempre quando Deus coloca o poder na sua mão para decidir sobre pessoas. E a gente decide viver o que Deus manda. Voltando, irmãos, José então agora estava pronto. José então agora estava pronto para abraçar os seus irmãos. Agora José estava pronto realmente para governar, para ter aquela autoridade que ele tinha, onde Deus o colocou, porque realmente ele tinha o coração de Deus, alguém resistente no Senhor. Agora José estava pronto. Agora ele vai ter que tratar com pessoas que arrancaram as suas capas. Sabe quando é que você vai estar pronto, querido? Quando você tiver que olhar na cara das pessoas que te fizeram mal aqui ou lá fora e falar: eu amo a sua vida, Deus abençoe você muito, eu quero que você cresça muito. Esse é o teste que Deus tem para nós. José agora vai ter que tratar com pessoas que tiraram coisas de valor da sua vida. Você consegue pensar na vida de José? Ele olhando os irmãos entrando naquela sala, passando necessidade, fome. Ele podia muito bem, chegou a hora da vingança, eu quero que ele sofra. Não, ele não fez isso. Ele foi diferente. Assim ensina também o nosso mestre Jesus. Se baterem aqui, vira. Isso é um ensino bíblico. Agora José está pronto então para entender que as capas que lhe foram tiradas, que geralmente são as fases ruins da minha vida, da sua vida, querido. Eu já também passei por muita fase ruim. Eu também já fui tratado com indiferença, irmãos. E você não sabe o que é dor, o que é isso. A dor que eu senti naquele dia, de chegar numa sala onde tinham muitos irmãos da igreja, numa casa. Tinha mais ou menos 15 jovens. E eu me lembro que quando eu entrei, eu e minha esposa, todos se retiraram e foram para a rua. Você sabe o que é isso? Pode ser qualquer motivo que for, até hoje me falam algumas coisas sobre isso, mas aquele dia eu saí e falei: Deus, você consegue imaginar isso, irmãos? Você entrar num lugar e as pessoas dali se retirarem. Aí você fica olhando para o anfitrião da casa. A gente acabou. Mas não foi questão de 10, 15 minutos, não, foi na hora. Na hora isso aconteceu. Então, irmãos, mas quando Deus tem algo para nós, quando Deus tem algo para você, o teste final vai ser esse. O que é que você vai fazer com tudo que você passou? José passou por tudo isso, e ele entendeu que foi Deus quem o colocou. Se nós lemos, a gente vai ler o texto aqui, Gênesis 40, eu não vou ler, está em Gênesis 45, versículo 4 a 8, irmãos. Ele diz aqui que foi Deus quem colocou toda essa história para ele.
Os irmãos acharam ali que foram eles que fizeram tudo aquilo, que deixaram ali naquele buraco. Mas José vem e nos diz que foi Deus quem trilhou todos os seus caminhos. É Deus quem está trilhando todos os seus caminhos, igreja. José entendeu que a chegada dele naquele ponto tinha a ver com a vontade de Deus. Vontade de Deus. O teste final. Ele compreendeu que tudo que ele viveu foi para a preservação da sua própria família. Quem é que ia abençoar a família dele no tempo de fome? Tinha que ter alguém lá. E foi José. E isso só foi possível porque ele foi resistente nas pancadas da vida. Isso só foi resistente porque José. Isso só aconteceu porque José foi resistente. Eu queria que a Dani passasse aqui. Pode mais um? Isso. Eu gosto sempre de citar alguns pontos. Eu estou resumindo bem ultimamente, falando 3 apenas, que é o que a psicologia nos diz, que são 3 pontos, geralmente é o que nós conseguimos lembrar depois, né, do que foi falado, uma palestra, enfim, uma pregação. Irmãos, a primeira coisa que a gente precisa entender para sermos umas pessoas resistentes, é que a relação com Deus nos prepara para grandes impactos na vida. Como é que você tem se relacionado com Deus vai determinar como é que você vai aguentar a pancada da vida. E não é fácil ser cristão muitas vezes. Não é fácil, às vezes, quando você se converte, quando você se batiza, pessoas vão dizer para você assim: olha, agora você é crente, né? Agora você vai na igreja todo domingo. Sim, porque eu sou cristão. Porque eu sei o que Jesus fez por mim naquela cruz. Ele morreu para me salvar dos meus pecados, para que eu não vá para um inferno eterno. É por isso que eu vou lá, eu reconheço isso. E eu vou lá para celebrar com os meus irmãos a Jesus Cristo. Mas sempre vão existir pessoas que vão dar pancadas em você. Sempre vão existir coisas, obstáculos para tentar tirar você do caminho que Jesus colocou você agora. E Ele é o próprio caminho, igreja. A história de José é um convite para nós a um cristianismo mais resistente. Essa história que eu acabei de citar mais ou menos aqui de forma rápida é para que a gente entenda esse convite do que é o Evangelho. Paulo diz para nós em Efésios 6:10 que nós precisamos nos fortalecer em Deus para enfrentar as astutas ciladas do diabo. Irmãos, a Bíblia diz que o diabo ele é o maior estrategista. A Bíblia nos diz que o diabo, irmãos, ele é o maior estrategista que existe, e ele é o que realmente quer fazer, ele quer destruir a sua vida. Ele quer tirar você do caminho, do rumo onde Deus te colocou. E Paulo diz então: fortaleçam-se no Senhor. Fortaleçam-se no Senhor. Fortalecer no Senhor, irmãos. Agora deixa eu perguntar algo para vocês, irmãos. Quando alguém quer ficar forte, assim como eu, quem acha que eu estou forte? Não, vou dar um exemplo. Não tem ninguém aqui musculoso na igreja? Sim, né? Acho que o Anderson, não sei. Eu não sei, um exemplo de alguém forte, irmãos. Dá um exemplo para mim. Eu não sei, eu não vou falar o nome de pessoas aqui. É o Anderson Silva. Quem acha aqui que o Anderson Silva, ele ficou forte uma vez na semana indo na academia, ou no ginásio, né, como é que se fala? Quem acha que foi uma vez? Como é que o Anderson Silva ficou forte, daquele jeito ágil, bom, talvez assistindo seus oponentes nas lutas para vencer eles apenas uma vez na semana, quando ele lutava MMA? Você acha que foi só uma vez, irmãos, que ele assistia? Você acha que era só uma vez que ele ia para o ginásio? O Beto aqui, ele é jogador de futebol. O jogador de futebol, para jogar no fim de semana, ele tem que treinar a semana toda. Chuva, vento para todo lado, frio, discussões às vezes entre os companheiros de equipa, quando a equipa está para baixo. Não dá para ser uma vez só, tem que ir todo dia. É por isso que a Bíblia nos chama então a fortalecer no Senhor. É ler a Bíblia todo dia, orar todo dia. Quando você conseguir e puder, esteja na casa do Senhor, se fortalecendo nos irmãos. Porque às vezes a sua tristeza pode ser realmente ali restaurada por um abraço que você recebe aqui, um sorriso, uma palavra.
a gente precisa se fortalecer no Senhor. Salmos capítulo 92, verso 12, diz algo muito bonito para nós, irmãos. Você, a Bíblia diz, sobre o justo vai florescer como uma palmeira, ela vai crescer como o cedro do Líbano. Os que estão plantados na casa, olha o que a Bíblia diz, os que estão plantados na casa do Senhor, florescerão nos átrios de Deus. Na velhice ainda darão frutos, serão viçosos e vigorosos, e para anunciar que o Senhor é reto, Ele é a minha rocha e nele não há injustiça. Irmãos, essas duas árvores, às vezes passa despercebido quando nós lemos. Essas duas árvores, elas são exemplos de resistência. Resistência. A palmeira, irmãos, ela chega a 30 metros de altura. O pastor Davi pregou, acho que sobre isso também, quando ele veio para cá. E ele falou sobre a palmeira. E essa árvore, essa palmeira, irmãos, ela é originária do deserto. E ela aguenta ventos muito fortes, porque são sozinhas. Ela aguenta mudanças bruscas de temperaturas o tempo todo. E elas são resistentes. Elas são resistentes ali. E elas realmente, a sua raiz, ela cresce muito mais para baixo do que para cima. As suas raízes, ela cresce muito mais para baixo do que para cima. Sabe o que é isso? Fortalecimento. Para que quando vem ventos fortes, ela não vai quebrar. Para que quando mude a temperatura, e você sabe que no deserto a temperatura muda toda hora. De dia é muito calor e à noite é muito frio, muito vento. Mas ela resiste a qualquer mudança de temperatura. Irmãos, será que eu e você temos sido resistentes às mudanças de temperaturas? Uma outra característica da palmeira é que ela frutifica o ano todo. Apesar de qualquer problema, a qualquer obstáculo em relação à palmeira, essa árvore, ainda ela frutifica o ano todo. Ainda a palmeira dá o fruto o ano todo. Isso que Deus tem para a sua vida, querido. Apesar dos problemas, apesar das tribulações que você vive, eu sei que vocês vivem dilemas aqui em Portugal. Eu sei que vocês vivem decisões, indecisões todos os dias. Será que vou, não vou? Será que faço, não faço? Apesar disso, o Senhor convida você hoje para frutificar. Sempre, sempre. Até a velhice. Até quando vocês ficarem bem velhinhos. A Bíblia diz que vocês vão dar frutos. E a Bíblia também fala da outra árvore, aqui o cedro do Líbano. Segundo os que estudam as árvores, eles dizem que o Líbano é o mais magnífico cedro do mundo. Atinge até 40 metros de altura e chega a 14 metros de diâmetro. Ele é usado em edificações também, em alicerces, né? Os arquitetos gostam muito de usar essa árvore. Só que tem uma coisa interessante sobre essa árvore. Ela demora 4 anos para crescer. 4 anos para crescer. E durante esse tempo, as raízes atingem então dezenas de metros para baixo. Percebem isso, irmãos? Que quando nós falamos de resistência, não é só o que é visto, aquilo que é externo, mas é aquilo que não é visto. Ninguém vê as raízes de uma árvore. Mas durante 4 anos, o cedro do Líbano, ele vai crescendo realmente mais para baixo, durante 4 anos, se fortalecendo, para que depois ele atinja 40 metros de altura. Se fortaleça no Senhor, querido. Não sei se vocês compreendem, mas se fortaleçam no Senhor. Pode vir o vento que for daí, pode vir a tempestade que for na sua vida, você vai ficar firme. Morte de pessoas na sua família, que muitas pessoas no mundo dizem, Deus não existe porque Deus levou tal pessoa. Você vai resistir, porque eu sei aquele que é o autor da vida, Ele é que deu, Ele é que tira, Ele é o governador de tudo. Você vai estar firme a tudo, irmãos, a tudo. Desemprego, necessidades físicas, emocionais, mas você ainda continua firme. Você ainda continua firme. Queridos do Senhor, qual tem sido a sua capacidade de aguentar impactos, pancadas? Qual tem sido? Pode passar, Dani. Segundo ponto, a resistência é um degrau de maturidade cristã. A resistência é um degrau de maturidade cristã. 1 Samuel 17, você conhece a história do rei Davi, que quando os seus irmãos estão lá de frente na batalha para lutar contra os filisteus, Davi ele vai lá
no fronte de batalha. Mas a Bíblia diz que antes um pouco, um homem saiu dali, um homem de aproximadamente 3 metros de altura, o nome dele era Golias. Ele começou a afrontar o povo de Israel, e ele começou a dizer se tinha homem no povo de Israel. Homem, você já foi tratado assim? Aquela pergunta básica dentro de uma empresa, numa indústria: se você é homem mesmo, você vem aqui. Golias estava fazendo isso com o povo de Israel. Se tiver um homem aí, manda. Exército de Israel, queridos, os caras treinados, com armadura, um monte de coisa ali para poder guerrear. Durante 40 dias, de manhã e à tarde, Golias fazia isso. 80 vezes foi feito isso, essa provocação, e nenhum homem se levantou. Até que um guri, até que um menino, Davi, ouviu aquilo e foi lá. Eles estão perguntando se tem homem? Tem, está aqui. A Bíblia nos diz que Golias tirou sarro, fez piada com Davi. Golias olhou ali e falou: vocês estão ficando doido, povo de Israel? Vocês estão me tratando como um cão morto aqui que vai levar pedrada? Olha o que Golias falou para Davi. Aí você conhece o resto da história. E esse dia foi o dia que Golias morreu. Um dia, Jessé, a pergunta é: por que Davi fez isso? Porque Davi era resistente. Ele passou pelos testes de novo também, daqueles que eu já falei lá no início: indiferença, pessoas tentando te matar, pessoas que esqueceram você. E um dia Jessé mandou Davi para encontrar os irmãos lá no fronte de guerra. Eu já contei essa história, né? Mas você sabe da história, que quando Samuel, que era profeta de Deus, ele chegou para ungir um novo rei de Israel, porque Saul não estava fazendo as coisas bem. Então o profeta Samuel, naquela altura, chegou e foi ali guiado pelo Senhor até a casa de Jessé, e falou: eu vou coroar aqui o novo rei de Israel, porque Saul não dá mais. E Jessé chamou seus melhores filhos que estavam ali. Não vou dar características deles, porque alguns falam, mas eu não sei como eles eram. Enfim, mas não chamou Davi. Não chamou Davi. Indiferença. Mas Davi estava lá cuidando das ovelhas do pai, nem se importava, porque ele sabia quem ele era no Senhor, porque Davi se fortalecia no Senhor. Irmãos, então chega nessa hora aqui que ele combate Golias, depois de anos, alguns anos, e ele vai e mata então Golias. E uma coisa eu aprendo quando eu leio esses textos bíblicos, irmãos, é que a resistência na sua vida não tem a ver apenas com o que você vai aguentar, mas também tem a ver com aquilo que você vai resistir ao que não se deve aguentar. Porque estão fazendo piada com o meu Deus. Golias começou a fazer uma afronta ao Deus de Israel. Davi então ouviu aquilo: você está fazendo piada com o meu Deus. Irmãos, a resistência nossa também tem a ver com isso. É por isso que às vezes, vocês vão me ver às vezes, irmãos, daqui para, não sei se alguns já me conhecem, pessoas quando falam coisas aqui, pregam coisas, eu não posso me contentar com isso, porque a Bíblia me diz que eu preciso falar isso, pregar contra aquilo que está sendo falado de forma errada. Então às vezes a gente tem que resistir àquilo que não se deve ser feito. E Davi tinha esse pensamento: não, estão afrontando o Deus de Israel, o meu Deus, esse bando de homens aqui, tudo com medo, eu vou. Existem coisas, igreja, que você precisa conseguir aguentar. Existem coisas agora que você também não pode admitir na sua vida. Percebem o que eu estou a dizer? Que tem coisas que você que tem que aguentar o tranco, mas tem coisas também que você não pode admitir de forma nenhuma na sua vida. Pessoas que vão te levar mais para baixo de forma espiritual, pessoas que vão te deixar longe do Senhor. Essas pessoas, pessoas que podem te tirar do caminho, ou coisas, enfim, aquilo que realmente está te desafiando, você não pode admitir isso na sua vida. Esse é meu filho. Então, igreja, ser tenaz também tem a ver com resistir os inimigos de Deus.
quando o Senhor está sendo zombado. Deus fez isso. Eu já estou daqui a pouco encerrando, irmãos. Você teria coragem de lutar contra um homem de 3 metros de altura? A gente não luta nem com o tamanho do Anderson, né? O Anderson tem quase 3. E Davi, a Bíblia nos diz que ele nem a armadura ele colocou. Nem a armadura do rei Saul na altura ele colocou. Ele foi no nome de Deus. Irmãos, estão entendendo a mensagem? É só o Senhor na sua vida. Para qualquer coisa. Até a coisa mais simples da sua vida, quem vai te ajudar é o Senhor. Davi não quis nem usar a armadura de do rei. Porque tem armaduras que não cabem na sua vida. É você e Deus. O terceiro e último ponto. A comunhão com Deus nos deixa resistentes. Quando você começa a ter comunhão com Deus, irmãos, meses, anos, os anos vão se passando, e às vezes as coisas vão acontecendo na sua vida, pessoas vão te traindo, pessoas vão te deixando para trás, pessoas falam mal de você, pessoas não querem você por perto, família começa a dar problema, e doença às vezes aparece aqui, outras coisas ali. Mas quem tem comunhão com Deus, ele começa a ficar resistente, e ele fica resistente em tudo isso. Quem passa por essas experiências, começa a ser uma pessoa tenaz, tem tenacidade. Ninguém acreditava em Davi. Ninguém acreditava em Davi. Mas ele acreditou no Deus de Israel. Eu vou contra você, Golias, em nome do Deus de Israel. As suas lutas aqui em Portugal, igreja, você só vai vencer no nome do Deus de Israel. Todas elas, todas elas, todas elas, todas elas, todas elas, é no nome do Deus de Israel. Essa é a resistência que nós precisamos. Então hoje, igreja, nós já falamos sobre José, sobre as traições que José passou. Falamos a história de Davi, que enfrentou oposições também, gigante, e ele resistiu. Ser um crente resistente, irmão, significa ser alguém que não desiste na primeira luta. Você conhece pessoas que desistiram na primeira luta? Ah, como eu queria um dia contar a história toda aqui do meu irmão. Hoje já não está conosco mais, ele já foi morar com o Senhor. Mas eu nunca vi. Eu peço ao Senhor para que eu chegue um dia na resistência que ele teve. Não desistiu na primeira luta, irmãos. Um cristão também, quando você é resistente, não perde a fé na primeira afronta da vida. E ainda pensando na primeira encarada do Golias ali, irmãos, quando Golias realmente deu aquela travada em Davi. Por que é que Davi tinha tanta coragem? Por que é que Davi não tinha esse medo, mas ele tinha essa determinação? Você não pode ter medo, igreja. Se você vive o que Deus te mandou viver, você não precisa ter medo das coisas. Se você vive realmente buscando o Senhor, você não precisa ter medo das coisas. Se eu tiver que viver qualquer problema aqui em Portugal, vai ser com o Senhor, porque Ele vai me direcionar para algo melhor, para algo bom. Resistência. Como é que Davi então foi tão determinado? É porque ele aguentou o desprezo. É porque ele aguentou o tranco da batalha. É porque, assim como José também, ele aguentou a pressão. A pressão. A pressão. É na pressão que você vai ser realmente testado. Deixa eu dar um conselho para vocês, irmãos, como pastor dessa igreja. O desprezo, a indiferença, pode acabar com você, ou vai te tornar alguém muito resistente a qualquer batalha. A maior prova de um homem e de uma mulher que Deus vai usar, o maior teste é o teste da indiferença. O maior teste da nossa vida, da sua vida, pode ser no seu trabalho, pode ser na sua vocação que você quer ir para Deus te chamou para ser um advogado, um médico, enfim. Você pode ter certeza que o maior teste da sua vida vai ser o teste da indiferença. Quando você estiver pronto para isso,
Deus vai falar: agora você pode governar. Agora você pode ser um advogado. Agora você pode ser um médico. Agora você pode realmente ser aquilo que você sonhou para ser. O maior teste é esse, a escolha é nossa. E para finalizar essa mensagem, irmãos, eu queria contar uma história para vocês. Eu não sei se vocês já conhecem. Antigamente, na África, bem anos atrás, era permitido que se caçassem leões para que colocassem no circo, para trabalho, enfim, para aquelas realizações de um circo. E era permitido então que caçassem os leões. E o caçador de leões, naquela altura, ele ia na floresta, e depois de uma determinada semanas, às vezes, de caça a esse animal, porque o leão, ele é muito resistente. Ele não tem força, tanta velocidade, mas ele é muito resistente. O leão, ele é muito resistente. Então, depois de várias semanas de busca, de caça, e depois que eles conseguiam realmente caçar um leão, eles dizem que eles colocavam o leão dentro de uma jaula, aonde o leão ali podia andar mais ou menos uns 3, 4 metros, e assim por diante, tanto para cá quanto para cá. E o leão ficava dessa forma ali, bravo, quando ele era caçado. Você já imaginou um leão preso? Ele é o rei da selva, ele é o dono de tudo aquilo. E de repente agora ele está dentro de uma jaula, preso, 3 metros, andando para todo lado. Então o caçador vinha em determinada hora do dia e colocava uma comida para ele naquela jaula. Então o leão começava a andar de um lado para o outro e não comia aquela comida. Ele não conseguia comer, não comia porque ele estava com raiva, porque ele não foi feito para estar ali. Então, dias e dias isso ia acontecendo. O caçador vinha e colocava ali uma comida para ele, e o leão não queria. Então o leão, depois de alguns dias, o leão começou a passar mal, de fome. Ele começou então a começar a desmaiar. E daí, teve um dia que chegaram e perguntaram para o caçador: como é que você sabe que esse leão, ele está pronto para ir para o circo agora? Como é que você sabe que esse leão está pronto para ser domesticado, para viver agora dentro de um circo, obedecendo a ordens de outras pessoas? Aí o caçador olhou para essa pessoa e disse: é que quando eu olho nos olhos do leão, eu já não consigo mais ver brilho nos olhos dele. Aquele leão antes que era raivoso, feroz, tinha sangue nos olhos, como nós dizemos. O caçador disse: então quando eu consigo ver nos olhos dele, não tem mais esse brilho no olhar. Essa é a hora que a gente tira ele da jaula, e agora ele já pode ser domesticado. Você, queridos, você não foi criado nesse mundo por Deus para viver com a cabeça baixa. Você foi criado para ser resistente. Você foi criado para ser resistente, para que o seu brilho nos olhos volte a brilhar como deve ser. Você foi criado para isso. E talvez as batalhas da sua vida, talvez os problema atrás de problema, talvez tenha deixado você como esse leão. Eu quero fugir dessa jaula. Só que com o tempo passando, o brilho nos olhos foi acabando. Mas Deus não quer que você seja assim. Deus quer restaurar o brilho nos seus olhos de novo, aquela força que você tinha, aquele vigor que você tinha de fazer as coisas, aquela vontade, ao acordar, Deus, obrigado por mais um dia, eu vou lutar. Deus quer devolver o brilho nos seus olhos de novo. Se coloquem em pé, igreja.